Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Sou o presbítero professor Tiago e hoje estamos dando início a mais uma aula da Sala Abraão Digital. Este projeto da Assembleia de Deus da Lapa, que é feito para auxiliar e dar subsídios aos professores da nossa Escola Bíblica Dominical. Na aula de hoje, vamos estudar a lição de número 2, cujo título é O Livro de Ruth. 14 de julho de 2024. O texto áureo diz o seguinte: E sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. Ruth, capítulo 1, versículo 1. A verdade prática nos diz que servir a Deus não nos isenta de crises. Em qualquer circunstância, o segredo é permanecer fiel, confiando na providência divina. Para a nossa aula, meus queridos, o autor colocou 3 objetivos principais de acordo com os tópicos. O primeiro objetivo da lição é fazer a análise da organização do livro de Ruth. O segundo objetivo, remontar o contexto histórico do livro de Ruth. E o terceiro objetivo, apresentar o propósito e a mensagem do livro de Ruth. Então é sobre isso que nós vamos estudar, pensar ali na organização do livro de Ruth, no seu contexto histórico e no propósito, na mensagem deste livro maravilhoso que o Senhor preparou para nós estudarmos. Queridos, indo para a nossa aula, nós vemos que Ruth é um livro que tem uma mensagem espiritual muito profunda. É um livro que é uma história, uma narrativa, por isso muitas vezes colocado entre os livros históricos. E ele tem uma história, uma narrativa de amor, de amizade, de redenção. Este livro também tem uma profundidade espiritual na sua mensagem, de modo que, em âmbito geral, nós vemos algumas mensagens, a mensagem de que Deus age na história, a mensagem de que Deus age no micro para afetar o macro, ou seja, Deus age em uma família, a família de Ruth e Noemi, para afetar, para beneficiar, para prover um rei, que é o rei Davi no futuro, afetando assim, desdobrando suas ações divinas no contexto maior da nação de Israel. Nós vemos que Ruth é uma lição do Deus que provê, do Jeová Jiré, o Deus que provê. Ruth, meus irmãos, significa no hebraico amizade. Ruth, então, significa amizade. Ruth era uma mulher que priorizava suas amizades. Ela tinha este nome e ela, como nós vemos já na lição anterior e veremos ao decorrer das lições, ela será uma grande amiga e companheira para sua sogra Noemi, mesmo após a morte dos filhos de Noemi e de seu esposo Malom. Alguns estudiosos, meus queridos, vão se questionar a respeito das lições que o livro nos traz. Veja bem, não é exatamente o propósito do livro no sentido da narrativa do livro, mas as lições que nós podemos extrair das histórias, extrair do livro. E aí nós apontamos aqui 3 lições que o livro de Ruth nos traz. A primeira delas é de que um prosélito, ou seja, um estrangeiro convertido ao judaísmo, mesmo de Moabe, que era uma nação amaldiçoada por Deus, um prosélito mesmo de Moabe pode ser fiel ao Senhor e obter filiação em Israel. Essa é a história contada em Ruth, irmãos, deste ponto de vista. Alguém que vem de fora, uma estrangeira, que é fiel ao Senhor, que tem a sua fé firmada nos deuses de Israel e que consegue a filiação entre o povo judeu, entre o povo de Deus. A segunda lição, que qualidades como lealdade, fidelidade à aliança em um estrangeiro podem servir de modelo para a obediência de Israel ao Senhor. Ou seja, essa fidelidade que Ruth tinha à aliança, essa lealdade, torna Ruth a mulher virtuosa de Provérbios, que serve de modelo para crentes e para mulheres virtuosas em todos os lugares, em todos os tempos.
E a terceira lição que nós podemos tirar é que o Senhor, como Redentor, restaurará o seu povo, restaurará a família exilada de Israel, a sua terra. Já é uma lição mais, uma lição de moral, uma lição do livro mais escatológica. Por quê? Porque fala de uma restauração da família de Israel, uma restauração do povo de Israel à sua terra original, à sua terra ali na região do Oriente Médio, ok? Então, no livro de Ruth, nós podemos tirar essas lições, entre muitas outras que nós poderíamos citar aqui. Entrando já no tópico 1, meus queridos, nós vemos aqui, irmãos, que a organização do livro, ela varia de acordo com o modelo de Antigo Testamento que nós adotamos. Ou seja, diferente dos católicos, nós, cristãos protestantes, adotamos o Antigo Testamento baseado na Septuaginta, que na verdade se pronuncia Septuaginta, porque esse som de G não existe em grego. E quando nós pegamos a Septuaginta, ela segue o cânon judaico. Os católicos, eles têm alguns livros a mais, inclusive um livro a mais com o nome de uma mulher, que é Judite. Mas nós não adotamos o cânon católico romano, nós adotamos o cânon judaico. Só que como nós seguimos a Septuaginta, nós temos algumas diferenças nas divisões dos livros, e mesmo até alguns livros a mais, porque enquanto o cânon judaico, apesar de ser exatamente igual, com o mesmo conteúdo, tem 24 livros, o nosso tem 39, ok? E aí, lá no cânon judaico, no Taná, nós temos a seção, o Antigo Testamento dividido em 3 seções, que são a Torá, que nós chamamos de Pentateuco, o Nevim, que são os profetas, e o Ketuvim, que são os escritos. E é nessa terceira seção, Ketuvim, que são os escritos, que é onde está o livro de Ruth. Ruth, irmãos, lá no Antigo Testamento judaico, ele vem na sequência de Provérbios e Cantares de Salomão, ou seja, ele está ali vinculado a esses 2 livros, o que torna o livro de Ruth um exemplo prático do que é a mulher virtuosa, de Provérbios e de Cantares. Ele também faz parte do Megilot, ou seja, são os 5 rolos, livros curtos lidos publicamente nas festas judaicas anuais. Então existem livros judaicos que eles leem durante as festas anuais. Esses livros são Cantares de Salomão, ou Cântico dos Cânticos, Ruth, Lamentações, Eclesiastes e Esther. Em particular, o livro de Ruth, ele é lido durante a festa da colheitas, ali no Pentecoste, também chamada de Festa das Semanas. É uma festa que recebe o nome de Shavuot no hebraico. Já na divisão cristã dos livros do Antigo Testamento, seguindo uma lógica ali do Novo Testamento, nós temos o Antigo Testamento dividido em 5 seções, que são o Pentateuco, os livros poéticos, os livros históricos e os livros proféticos, ok? O livro de Ruth, dentre essas 4 seções, está ali nos livros históricos. Por quê? Porque é um livro histórico narrativo. Ele conta a história de uma família. E ele vem logo após Juízes e antes do livro de Samuel. Sobre o autor e data, irmãos, nós temos que o Talmud babilônico, o Talmud judaico, os irmãos sabem que existem 2 versões de Talmud, né? O Talmud babilônico e o Talmud de Jerusalém. E o Talmud babilônico é o Talmud mais completo, mais utilizado pelos judeus. E esse Talmud babilônico coloca o livro de Ruth como tendo a autoria do profeta Samuel. Apesar do texto não indicar o autor, nós temos Samuel como autor provável. Isso se o livro foi escrito em um período mais antigo, ou seja, e aqui entramos na data, no século X aproximadamente antes de Cristo. Porém, meus queridos, existe a possibilidade também, e aí nós não podemos deixar de mencionar, do livro ter sido escrito em um período pós-exílico, ou seja, após o cativeiro babilônico. Nessa possibilidade, o livro teria sido escrito no ano 450 a.C., ou seja, 600 anos ali após Samuel e Davi. No contexto histórico mais global, nós vemos que este livro, apesar de um livro curto, quando nós pegamos a parte mais antiga citada por ele, a mais recente, ou seja,
O livro fala que essa história aconteceu no período dos juízes. O período dos juízes começa ali após a conquista da terra por Josué. E ele vai até a linhagem davídica. Então esse livro abarcaria ali mais ou menos uns 400 anos de história nas suas menções. Não quer dizer que aquela história familiar ali durou 400 anos, irmãos. Mas ele cita o período dos juízes e cita a linhagem davídica, até Davi, que foi o rei de Israel. Então ele abarca ali um recorte histórico macro maior de 400 anos. O livro ainda, irmãos, usa muito, dentro ali do seu autor, data, e nós podemos adiantar um pouco do tema, ele tem como palavra-chave a palavra hebraica chesed, ou chesed, que significa bondade, fidelidade, lealdade, e que na maioria das Bíblias está traduzido como benevolência. É o que nós encontramos lá em Ruth, capítulo 1, verso 8, Ruth 2, 20 e Ruth 3 e 10. Entrando no contexto histórico do tópico 2, nós vemos aqui que o período do livro, o contexto do livro, é o contexto dos juízes. Os juízes nada mais eram que líderes, nem tanto líderes políticos, articuladores políticos, mas líderes militares, que eram levantados para livrar o povo de Israel de alguma opressão de algum povo vizinho, de algum povo inimigo. Este livro, irmãos, o contexto dele acontece mais ou menos ali 3 gerações antes de Davi, pois nós sabemos que nós tivemos Davi, seu pai Jessé, seu avô Obed, que foi o filho de Ruth, e aí a geração de Ruth e Boaz. 3 gerações, se nós calcularmos as gerações entre 30 e 35 anos, nós teremos ali mais ou menos 100 anos, 110 anos, antes do reinado do rei Davi. Alguns historiadores vão colocar ali o livro em algum período entre Jefté, para nós pegarmos os juízes, e Sansão. Outros historiadores já vão colocar o livro ali no período da opressão dos midianitas. Ok? Então o recorte é mais ou menos esse, mais ou menos 100, 120 anos antes de Davi, e algo talvez ali entre Jefté e o juiz Sansão. O livro, irmãos, nos mostra que a questão da religião, da espiritualidade de Israel e da nação como um todo, eles viviam em um contexto de desordem. Desordem social, desordem religiosa, desordem espiritual, desordem política, em um período de crise na adoração, crise no culto. Então nós vemos ali que uma das principais marcas deste período, e uma passagem recorrente, está lá em Juízes capítulo 17, o verso 6, que diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que achava mais reto. Então nós vemos que esse é o pano de fundo, não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava correto aos seus próprios olhos. E nós vemos que esse é um período de apostasia e desobediência do povo de Israel, que constantemente se desviava dos caminhos do Senhor e era oprimido por outros povos. Então retornava e aí eles clamavam ao Senhor e aí Deus os libertava. Nós vemos, irmãos, que o livro dos Juízes é caracterizado também por gerações que não conheciam ao Senhor, ou seja, que não serviam a Deus. Gerações que negavam a fé de seus pais, a fé da geração de Josué, por exemplo. A fé da geração de Josué era uma geração que tinha fé em Deus, mas as gerações seguintes negavam a fé desta geração inicial que entrou na terra. E, por várias vezes, se prostituíam após outros deuses, principalmente os deuses cananeus, Baal e Astarote. Ok? Eles eram também dependentes das lideranças religiosas. E a falta de líderes probos, falta de líderes piedosos, a falta de líderes tementes a Deus trouxe prejuízos ao povo de Israel. Nós vemos todo o resumo desse contexto de Juízes, irmãos, lá no livro de Juízes, capítulo 2, versos 10 a 19. Eu não vou ler aqui porque é um texto muito longo, mas os irmãos podem conferir aí, quem sabe ler nas classes. E aí, meus queridos, uma reflexão para os nossos alunos é que as gerações que viveram no período dos juízes, elas clamavam a Deus apenas quando tinham necessidade, apenas quando eram oprimidos.
E aí cabe a reflexão em nossas salas, em nossas turmas. Se, na verdade, a bênção também não é um tipo de provação, de prova, no sentido de Deus observar se nós nos chegamos a Ele nos períodos de bonança, nos períodos de fartura, nos períodos de bênção, e não apenas nos períodos de perseguição, de provação, nos períodos de carestia, nos períodos de necessidade. Eu conheci um pastor que dizia assim, que Deus te prova também quando a geladeira está cheia, porque com a geladeira cheia, ele vê se você realmente deseja buscá-lo ou precisa buscá-lo, ok? E aí, meus queridos, o livro de Ruth, então, nesse contexto, ele mostra que mesmo entre os juízes, esse período dos juízes, que foi um período de apostasia, de rebelião, de prostituição espiritual, mesmo neste período, Deus guarda e tem um remanescente fiel, que no caso ali está nas pessoas de Noemi, Boaz e Ruth. E Ruth, meus irmãos, dentro da questão dos livros da Bíblia, ele é um livro de quebra de ritmo. Em que sentido? No livro de Juízes nós temos um clima muito ruim, muito pesado de apostasia, de infidelidade. E no livro de Ruth nós temos já uma história mais romântica, mais bucólica, mais campestre e principalmente uma história em que a fidelidade de Deus, a bondade, a benevolência, que é a palavra-chave do livro, ela quebra o ritmo de idolatria e infidelidade dentro ali do livro de Juízes. Então é uma quebra de ritmo dentro do texto sagrado. Você está ali na leitura de infidelidade, de rebeldia, de perseguição, do povo clamando e se desviando, adorando outros deuses, e aí em Ruth você tem uma moabita fiel, você tem Boaz, que é um homem que deseja fazer as coisas de acordo com a lei de Deus, um homem fiel a Deus, e Noemi que bendiz ao Senhor na restauração de sua família. Então esse livro nos dá ali uma narrativa de bondade, de fé, de redenção e de provisão divinas. Em certo sentido, irmãos, eu não vi isso em nenhum outro lugar, mas é interessante nós pontuarmos, a história de Ruth lembra a história de Ruth, não, da família de Ruth, né? Da família de Elimeleque, lembra a história do filho pródigo. Porque assim como o filho pródigo, Elimeleque e sua família abandonam a terra sagrada, a terra santa. E assim como o filho pródigo, depois de sofrer reveses em terras estrangeiras, eles vazios, no caso Noemi e Ruth, retornam para a casa de pão, para Belém, para a casa do pai, em busca de refúgio, em busca de alimento, em busca de provisão. Então é uma história de abandono da terra original e volta e retorno em busca de pão, em busca de provisão. Muito parecida com a história do filho pródigo. Entrando na parte final do propósito e mensagem, nós temos, irmãos, além das lições que eu já citei no início da aula, a clara e óbvia menção ali no final do livro, no seu epílogo, de que o principal objetivo e mensagem é mostrar ali Davi como um descendente de Judá, é mostrar ali, validar, legitimar a linhagem davídica. E Davi como um descendente de Judá e como um ascendente do Messias, do leão da tribo de Judá, como está ali em Apocalipse 5 e 5. E nós temos, irmãos, que interessante é que se foi Samuel que escreveu o livro, e nós não temos motivos para crer que não foi ele, Samuel desejava então registrar a genealogia de Davi, pois nós sabemos que apenas um descendente de Judá poderia ser o rei legítimo de Israel. Apesar de Saul ter sido escolhido rei, Saul era da tribo de Benjamim e foi um rei muito ruim para Israel. Mas o verdadeiro rei de Israel deveria, biblicamente, vir da linhagem de Judá. Por quê? Por causa do texto de Gênesis. Lá no capítulo 49, Gênesis 49, e nós vamos ler o verso 10. O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Então é uma promessa, uma profecia aqui, de que Judá seria a tribo da onde viria o rei de Israel e o Messias. Ok? A mensagem do livro, meus queridos, é uma mensagem de amor, de redenção, de bondade, de fidelidade, de aceitação. Então, para além da legitimação da linhagem davídica, nós temos também a mensagem de amor e redenção, que faz menção ao Cristo que nos redimiu, que nos resgatou, que foi o nosso parente remidor, assim como Boaz foi o parente remidor de Ruth.
E aqui nós podemos dizer, queridos, que pela lei, a Moabita Ruth não poderia, não era bem aceita dentro do tabernáculo, dentro da fé de Israel. Mas nós vemos que Ruth ela não foi aceita pela lei propriamente dita, simplesmente. Mas ela demonstra também uma antecipação da graça de Deus, uma antecipação do evangelho do reino de Deus, que aceitaria pessoas de todos os povos. Então nós podemos dizer, em certo sentido, que Ruth ela recebe a graça de Deus ao ser escolhida por sua fidelidade, mesmo sendo estrangeira, para compor a linhagem do rei Davi e do Messias. Podemos dizer também que Ruth mostra a graça antes da graça, ou seja, a graça pré-existente, que foi manifesta ali quando o evangelho foi pregado em Gênesis capítulo 12, versos 1 a 3, onde é dito que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. Ou seja, Ruth então se apropria dessa bênção a todas as famílias da terra e começa a fazer parte do povo da linhagem dos filhos de Abraão, mesmo sendo uma estrangeira. E é cotada entre a linhagem do Messias. Então nós vemos aqui, irmãos, um exemplo de graça no Antigo Testamento e um exemplo de derrubada da parede de separação que havia entre judeus e gentios, entre os povos, como diz Paulo lá em Efésios 2, 11 a 16 e Gálatas 3, 28. Vamos ler Gálatas 3, 28. Epístola de Paulo aos cristãos da Galácia. Lá no capítulo 3, verso 28, nós temos o seguinte: Destarte, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós são um em Cristo Jesus. Ruth, então, se fez uma na linhagem de Abraão, como nós hoje nos fazemos um em Cristo Jesus. E somos, como Ruth, descendentes espirituais de Abraão. Nós vemos também, irmãos, que a mensagem de redenção nos dá uma tipologia, porque Boaz redime ali a família de Elimeleque e resgata Ruth, e Boaz sendo assim um tipo de Cristo, um tipo de resgatador, e Ruth sendo um tipo da igreja. Do mesmo modo, nós poderíamos dizer que dentro da história de Ruth, Elimeleque seria um tipo de Adão, ou o primeiro Adão, como diz Paulo, enquanto Boaz seria um tipo de Cristo, ou um tipo de segundo Adão. Elimeleque, ele se desvia, ele erra e seus descendentes morrem, assim como nós morremos no pecado de Adão. Mas Boaz, como um tipo de Cristo, ele vem e resgata a igreja de Deus, resgata a Ruth, resgatando também, consequentemente, a descendência de Elimeleque da família de Noemi. Então nós temos aqui aspectos muito poderosos da redenção de Cristo na história de Ruth. Nós temos, portanto, irmãos, terminando, uma história de altruísmo que supera o egoísmo, uma história de dependência, de cuidado, de carinho, que supera a autossuficiência e o abandono, pois Ruth poderia abandonar sua sogra Noemi, poderia deixá-la à sua própria sorte, mas ela se torna dependente, se torna uma cuidadora, ela cuida, se preocupa com sua sogra. E para finalizar, meus queridos, tem um ponto interessante que nós achamos aqui estudando, que é o questionamento. Ruth era estéril? Por que nós fazemos esse questionamento, irmãos? Porque Ruth, segundo Ruth 1, 4 e 5, ela vive ali mais ou menos 10 anos, não sabemos se são os 10 anos de casamento, mas ela é esposa de Malom, filho de Elimeleque e Noemi, durante muito tempo, e não gera filhos. E quando Ruth engravida, concebe de Boaz, nós temos um texto que é no mínimo sugestivo, que é o texto de Ruth 4 e 13, que talvez dê a entender, irmãos, junto com o contexto maior de Ruth ter sido esposa de Malom por muitos anos e não ter engravidado, nos dá a entender que talvez Ruth fosse estéril. Pois Ruth 4 e 13 diz o seguinte: Assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher, coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse, e teve um filho. Ou seja,
Boaz casando com Ruth e eles tendo uma relação marital, o Senhor ainda concedeu a Ruth que ela concebesse. Dá a ideia de que tem ocorrido um milagre, uma intervenção divina, uma bênção especial de Deus ali, porque o Senhor concedeu a Ruth essa bênção, que ela engravidasse. Ou seja, será, meus irmãos, eu deixo aí para o questionamento e estudo dos irmãos, que Ruth era estéril, tendo sido casada com Malom por 10 anos e não concebendo um filho, e concebendo agora, no final do livro de Ruth, sendo esposa de Boaz? Se esse foi o caso, irmãos, nós temos mais uma estéril na longa linhagem de mulheres estéreis que culmina na concepção de uma mulher virgem, que é Maria, ok? E isso aí fica para nossa reflexão e curiosidade, meus queridos. Então nós temos aqui toda essa mensagem do livro de Ruth, este livro maravilhoso, este livro romântico, este livro gracioso e este livro abençoado e inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Agradeço a oportunidade e peço a minha oração é que o Senhor abençoe a aula de cada um dos professores e a nossa escola bíblica dominical.